Vamos então começar? Vamos abrir aí Jeremias capítulo 1, versículo 12. A Bíblia, ela fala de 3 povos bem específicos: judeu, o ímpio e a igreja. Amém? Há uma palavra de Deus para os judeus, há uma palavra de Deus para o ímpio também, e há uma palavra também para a igreja. Irmão, e não adianta você pegar o que é para o judeu e tentar viver isso, que isso não vai funcionar na sua vida. Amém? Porque foi escrito para quem? Para o judeu. Vai funcionar para quem? Para o judeu. E para você, que é igreja, o que vai funcionar para você? A palavra que foi escrito, a igreja. Amém? E para isso você precisa conhecer aquilo que Ele deixou para nós como igreja, para que você venha desfrutar de tudo que Cristo deixou para a igreja. Amém? Já foi, Charles? Jeremias 1:12. Eis as palavras de... Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que a minha palavra se cumpra. Vamos de novo. Então Yahvé, o Senhor, replicou-me: viste bem, porque eu estou, sei lá o que é isso, vigiando a fim de que a minha palavra, o quê? Para a igreja vai cumprir que palavra? A que foi escrito para a igreja, sim ou não? Sim ou não? Amém. Irmão, e Ele deixou tanta coisa preciosa para a igreja, que você não precisa ficar indo lá nos judeus tentando tomar o que é deles, não, porque a Bíblia diz que as promessas para a igreja, elas são maiores, mais excelentes. Sim ou não? Sim ou não? Bom, então não adianta você ficar orando, né? O que eu mais ouvi nesses últimos tempos é: orai-vos e arrependei-vos, para que Deus faça o quê? Sará o quê? Deus prometeu terra para quem? Para o judeu, não para a igreja, irmão. A promessa para a igreja é o céu. Hebreus 3:1. A promessa da igreja é o quê? Não é a terra. Jesus vai sarar a terra, sabe quando? Quando Ele voltar junto com a igreja. A Bíblia diz que até o deserto, irmão, vai produzir. Até o deserto. Vai nascer planta no deserto. Vai dar fruto no deserto, porque Jesus vai sarar a terra. Ele vai tirar o pecado do mundo, porque o que destraga o mundo hoje é o pecado. Então a Bíblia diz que até o deserto vai florescer quando Ele vier e sarar a terra. E quem que vai chorar e vai se arrepender? Os judeus, porque a promessa era para eles, e eles rejeitou o Messias, tanto rejeitou que o matou, crucificou Ele na cruz. É por isso que eles vão chorar em arrependimento por ter matado o único que iria mudar o mundo deles. Amém? O que diz? Essa tradução é tão ruinzinha, né? Vamos lá. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação, o quê? Celestial é o quê? É céu. Isso é para a igreja. A promessa para a igreja é o quê? Céu, não terra. Então você pode orar o tanto que você quiser, irmão, que Ele não vai sarar a terra nesse tempo. Porque esse tempo a igreja está aqui. Amém? E o pecado também está aqui, irmão, destruindo.
As pessoas acham que o que está matando hoje é Covid, irmão. Não é Covid, é o pecado. Não é o que a Bíblia diz? O que mata? Qual é o salário do pecado? É morte. Não adianta você ficar orando, irmão, porque a Bíblia diz que ninguém livra ninguém de colheita. Você livra alguém da colheita que ele plantou? Hein? Se você plantou, você vai colher. Mas o que ele tem para nós? Considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Amém? Ele tem algo para a igreja. E o que ele tem para nós, irmãos, é divino. Não é divino? O Correia é divino. Tanto é que ele já está, ó. Amém? Já começou no nome a desfrutar do que Deus tem para ele. Amém? Irmão, então o que nós temos que fazer? Vamos lá também, Provérbios 25. Eu gosto tanto disso. 25:1. Leia para você ver com atenção. Estes são os outros provérbios, 25:1 de Salomão, os quais foram, não, 2, desculpa. 25:2. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Essa é a glória de Deus. Ele oculta. O que é ocultar? Me ajuda aí, gente. Muito obrigado. É o quê? Esconder. Então Deus faz o que com o conhecimento dele? Esconde. Tentar desvendá-los é a glória de quem? Aquele que deseja conhecer. E ele empenha, irmão, por conhecer o conhecimento de Deus. Deus chama ele de majestoso. Agora vamos voltar para os tempos de hoje. A igreja na época de Paulo, ela não tinha isso aqui não, irmão. Eles não tinham acesso à palavra de Deus. Por 2 razões. Primeiro, porque Paulo escrevia as cartas e elas iam sendo passadas de igreja a igreja. Era uma só, o quê? Uma só carta, não tinha cópias. E a segunda razão, porque a maioria deles era analfabeto. Um analfabeto, ele consegue ler, irmão? Sim ou não? Não, eles precisavam de alguém que lesse. É por isso que havia leitura, é por isso que a igreja se reunia para ouvir a palavra de Deus. Só um tinha uma cópia, aí esse um lia. Mas hoje você tem ela na sua mão, irmão. E quantos que desejam desvendar a glória de Deus? Quantos, irmãos, que passa tempo para conhecer o que Deus deixou para você? E aí são tão enganados, fazem orações que Deus não vai responder, acha que a oração está acima de Deus. Não está, irmão. A oração, ela tem o lugar dela, mas ela não está acima do Senhor. Nunca esteve. Não pense, eles usam, né, eles tiram aquele versículo: a oração de um justo tem muito poder. Mas nós temos que entender, ele usa um homem como referência. Esse homem é Elias, para saber que tipo de oração é essa que Deus vai responder. Não é qualquer oração que você faz que Deus vai responder, não. Abre aí 1 João 5:14. Só essa oração que Deus responde. Esta é a segurança que temos para com Ele. Ele quem? Papai do céu. Que se fizermos qualquer pedido ou oração, se fizermos qualquer oração de acordo com o quê? Vontade de quem?
o que acontece? Temos a certeza de que Ele o quê? Ou nos ouve, ou nos responde. Então não é qualquer oração que você faz que Deus vai responder, não, irmão. É orações feitas de acordo com a vontade de Deus. E para você saber a vontade de Deus, você precisa conhecer, sim ou não? Quantas orações, quantos tempos perdidos, irmão. É crente que ora para pessoas que estão lá no mundo, irmão. Jesus nos deixou como igreja, e Paulo fala sobre isso. Nós fomos deixados como casa de Deus. O que é a casa de Deus? A casa de Deus sou eu e é você, sim ou não? E você está aqui com qual propósito? De testemunhar acerca de Deus. Como que eu faço isso? Paulo disse de duas maneiras que eu testemunho acerca de Deus para as pessoas lá fora: pregando o Evangelho e vivendo Cristo em mim. Porque Paulo diz assim, abre aí Filipenses 1:7. Não adianta eu pregar um evangelho que eu não vivo. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós. Irmão, essa é a igreja mais perfeita que andou na terra. O procedimento dela era perfeito. Não tinha nada de errado com essa igreja, só duas irmãs que estavam brigadas ali, mas toda a igreja era perfeita. E Paulo derramou toda essa perfeição diante de todas as outras igrejas, dessa igreja. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração. A tradução aqui está errada, tá, irmão? Não é que a igreja estava no coração de Paulo, é que Paulo estava no coração dessa igreja. Paulo escreve essa igreja agradecendo pelas ofertas que eles sempre deram para Paulo. Então ele escreve essa carta para agradecer por isso. Então Paulo está falando que no coração dessa igreja, Paulo sempre esteve lá. E é por isso que essa igreja sempre ofertou na vida de Paulo. Então Paulo era grato por isso, amém? Já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Aqui a defesa é pregação, tá? Tanto na pregação do Evangelho, quanto na confirmação do Evangelho. Quer dizer, essa igreja era igualzinho Paulo. Eles não pregavam, mas o fato deles ofertar Paulo está dizendo que eles vão receber a mesma recompensa naquele dia diante do tribunal de Cristo. Eles vão receber a recompensa porque eles ofertavam a vida de Paulo. Então Paulo tinha condição de fazer o quê? Pregar o Evangelho. Então a mesma recompensa que Paulo recebeu por pregar o Evangelho, essa igreja também vai receber. Só que ela não só pregava, ela também vivia. Como que se confirma o Evangelho? Vivendo. Se eu falo que Jesus é amor, que Deus é amor, para me mostrar que Ele é amor, eu tenho que amar. Porque quando eu falo que Jesus é amor, aí eles olham para mim, eu falo que eu sirvo Ele, que eu sou serva dEle, e eles não vêem nenhuma expressão de amor em mim, eles vão crer no Evangelho que eu estou falando? Sim ou não? Então Paulo dizia que ele não só pregava o Evangelho, ele vivia aquilo que ele pregava. E ele está dizendo que essa igreja é do mesmo jeito, perfeita, amém? Irmãos, e se você quer ver o estado da igreja hoje, o que mais retrata é Coríntios. 1 Coríntios é o estado da igreja hoje na terra. E todo mundo conhece 1 Coríntios, sim ou não? É a igreja mais... No capítulo 3, versículo 1, põe lá. Olha para você ver o que Paulo chama essa igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Já pôs? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais,
como crianças em Cristo. Como que essa igreja era? Carnal. Ela não era espiritual, ela era o quê? Todo mundo sabe o que é carnal? É viver na carne. O que é carne? É o pecado, é a natureza do inimigo. Sim ou não? Natureza do diabo. No primeiro capítulo, irmão, de Coríntios, abre aí para vocês verem a Bíblia de vocês. Paulo começa a falar que eles eram ricos de dons. Paulo vai falando tudo que eles têm em Cristo Jesus. Pode pôr um aí, vamos lendo para vocês verem. Versículo 1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pai, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vai. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Vai. Pois em tudo fostes o que, irmão? Essa igreja é o quê? E você? Você também foi, sim, enriquecido nele, irmão. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Vai, Charles. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Olha o que Paulo fala. E no capítulo 3 chama eles de carnal. Mas ele estava mostrando quem eles eram em Jesus. A riqueza do que Jesus nos deu nele, naquela cruz. E ele continua, irmão, até o capítulo 10 ele vai falando só o que a igreja tem, o que a igreja é. Aí no versículo 10 ele começa, põe, Charles. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisão, antes sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso aqui é unidade. As pessoas não entendem unidade também. Unidade é todos, irmãos, ter uma mesma mente e ter um mesmo procedimento. Isso é unidade. Não interessa a Santa Rita, não interessa a Vila Nova, não interessa aqui. Interessa que todo o povo faça a mesma coisa. Amém? Se a igreja vai orar, toda a igreja vai orar. Não é só um, dois. Unidade é todos fazerem a mesma coisa e todos pensarem do mesmo jeito. Se a igreja foi convocada a orar, eu sou a igreja de Jesus, então eu vou estar ali orando. Isso é unidade. Se a igreja vai se reunir agora para ouvir o ensino dos apóstolos, então eu estou ali, porque eu estou em unidade com a igreja, eu sou um com ela, e não interessa onde eu estou. Se a igreja se reúne para partir o pão, eu estarei lá, porque eu sou um. Isso é unidade, irmão. A igreja andava desse jeito. Todos pensavam a mesma coisa e todos agiam do mesmo jeito. E não é o que eu acho, é o que foi estabelecido por Cristo. Amém? A igreja andava por aquilo que foi estabelecido por Cristo. Só que aqui eles já não estavam andando em unidade mais, porque havia o quê? Divisão. E qual era essa divisão, irmão? Uns diziam assim: eu sou de Paulo. Paulo, eu sou de você. Cadê o Pedro? Outros diziam: eu sou de Pedro. Olha lá o Pedro lá. Levanta a mão, Pedro. Quem que é os que fala que é de Pedro?
E quem que é os que fala que é de Paulo? E tinha o Apolo. Aí tinha os que ficava, eu sou de Apolo. Aí tinha de todos os 4 os mais perturbados. Eu sou de Cristo. Esse era o mais perturbado, irmão, porque eles se fizeram de Cristo e isolou os outros. Irmão, Jesus veio para aquele que creu nele, então não é você que limita. Não havia mais unidade. Irmão, entenda uma coisa. E Paulo vai explicando isso em cada capítulo. Aí Paulo começa a falar como é um ministro de Deus. Paulo fala assim: Paulo e Apolo são nada. Porque Paulo não tinha nenhuma condição de fazer acontecer. Quem faz acontecer é Deus, irmão. Paulo diz assim: eu planto, Apolo rega, mas quem é que dá o crescimento? Irmão, não adianta você ficar babando colorido por causa de Luciano, por causa de Alain, de Roberto, de Ivaildo, de Alessandra. Não, nós não podemos pôr os homens em pedestrais. Porque a Bíblia ela nos ensina que a igreja é de Jesus. A Ele dai toda a glória. Existem homens que Paulo diz para você honrá-los, mas ele também estabelece quais são esse tipo de homem que você deve honrar, irmão. Não é qualquer um, não. Ele bate na esposa dele, então não honra ele, não. Paulo, quando fala para alguém honrar um homem, ele fala assim: honre homem como esses. Esses aqui você honra. Vai lá no capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses. Ele fala de 2 homens, Timóteo e Epafrodito. Eu falei: esses homens aí você pode honrar eles, porque eles são dignos de honra. Homens que quase morreram por causa de Jesus. Capítulo 3, quase no finzinho, acho que é 25, 22. Não, é Filipenses. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para progresso e alegria na fé. Passo o outro, 25. A fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transbordeis por minha causa. Ele fala aí vai passando, que ele fala de Timóteo. É capítulo 2, desculpa. 2:25. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades. Vai passando. Pois ele tem saudade de todos vós e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Esse irmão adoeceu, sabe por quê? Porque ele pegou as ofertas, e não é como hoje, né, irmão? Paulo estava no lugar, então tinha aquelas travessias de de navios, amém? Navio se pegava aquelas doenças, sim ou não? E ele pegou doença nesse navio, e ele estava adoecido. Vai lá. De fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Vai. Por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Vai. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele. Irmão, ele quase perdeu a vida por quê?
Porque ele foi levar, e ele sempre fazia isso, esse Epafrodito. Ele sempre levava oferta para que Paulo pudesse comer. Paulo trabalhou, Epafrodito às vezes dava do que era dele, para suprir Paulo, para que ele pudesse pregar o evangelho. E esse homem quase chegou a morrer, irmão, por causa da obra de Cristo. E tem pessoas e tem homens, irmãos, que eles não querem o seu dinheiro, não quer a sua bajulação, eles querem ver você alicerçado na verdade de Jesus, querem ver você progredir, quer ver você conhecer a verdade que vai libertar você. Ele não tem nenhum outro interesse que não seja como Paulo, como esse homem. Os homens de Deus, irmão, os de verdade, ele é como Paulo. Paulo, ele tinha o espírito correto. Eu não sou nada. Esses são os verdadeiros ministros de Deus. Ele sabe que quem faz é Deus, irmão. Ele sabe que se Deus não der, não fizer, não acontece nada. Ele está aqui falando, mas a Bíblia diz que se Deus não abrir o seu coração, eu não dou conta de fazer isso, mas é Ele, irmão, que te leva a conhecer a verdade. E Paulo tinha essa consciência, mesmo sabendo quem Paulo foi. Todos nós sabemos quem ele foi. Então, homens que não estão atrás do seu dinheiro, mas que vivem em prol de que você conheça verdadeiramente o Evangelho, esses são homens dignos, irmãos, de você honrá-los, de você considerar em grandíssimo estima no seu coração. Não é quem pregou para você, não. Porque a Bíblia diz que Paulo pregava, mas quem abriu o coração era Deus. Se Deus não abriu o coração do homem, irmão, eu posso falar 10.000 vezes com a mesma pessoa. Se ele não abriu o coração, por isso que eu não corro atrás de gente para batizar, irmão, porque quem salva é Jesus. E o primeiro erro, irmão, deles foi essa divisão. Você tem que entender, nós temos aqui o Alan, temos o Roberto, temos o Luciano, temos o Evaildo. Paulo explicou como que é o trabalho desses homens. Paulo planta e Apolo. Se Paulo não plantar, tem como Apolo regar? Então o trabalho de um é o complemento do outro, irmão. Se você acha que você está abafando, vamos colocar no nosso lugar. Quem é tudo é Ele. E eu vou receber, e Paulo fala assim, eu vou receber recompensa pelo que eu faço, se eu fizer corretamente, amém? Mas eu tenho que entender que o que o Roberto faz, o Alan, ele dá mais uma mãozinha no que o Roberto começou. O Alan é o contrário, né? Porque o Alan é que é o que começa tudo, né, Roberto? O Alan é que traz o povo do mundo. Então começa o Alan. O Alan planta. Agora o Roberto, como pastor, o que ele faz? Ele vai regando, ele vai ensinar esses bebezinhos agora que eles têm que viver em santidade. Aí depois vai passar para o outro. O outro é quem? É o mestre, que vai ensinar agora a doutrina. Você está vendo que o trabalho na igreja não é um grande? Não, é um somando com o outro. Não é lindo, irmão, a igreja? Quer dizer, todos, a Bíblia diz que todos nós temos função. Irmão, e eu amo o meu marido. Mas não, eu não estou desfazendo da pessoa dele, porque às vezes as pessoas acham que estão... Ele só fica assim. Quem vai bater nele ali para mim é o meu amigo Paulo. Bate ali no Charles. Ele só fica assim. Você ama ele? A gracinha, você viu, Charles? Já aprendeu tudo. Amém? Eu não estou desfazendo dele como homem de Deus. E eu creio, irmão, que Deus deu para ele uma coisa: ensinar o evangelho para você. E Paulo fala assim no primeiro capítulo: Deus não me chamou para batizar.
Paulo fala isso. E ele tem essa convicção que ele veio trazer o evangelho da graça para você. Ele não veio aqui para fazer nenhuma outra coisa. Esse é o ministério dele, anunciar o evangelho da graça. Agora outros vão somar com ele. Aí vem o evangelista, aí vem o pastor, aí vem o mestre, aí vem outros que vão ser levantados por Deus. Irmão, toda igreja tem uma função. Todos. Esses homens serão de destaques, porque eles vão estar à frente ministrando. Mas os outros que não estão, têm função sim, irmão. E quando você não contribui, você não sabe quanto a igreja perde. Quando você deixa de estar reunido com a igreja, você não sabe quanto ela perde. Ô Chá, você vai me ajudar lá, colega? Então vai lá. Coríntios 12. Primeiro, Coríntios 12, ele vai falar da doutrina do um só corpo. No versículo 25. Vamos no, pode ser 25, já foi? A fim de que não haja divisão no corpo, porque se há divisão não há unidade. Amém? Para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Continua, Charles. Desse modo, quando um membro sofre, o que acontece com os outros? Quando você não está reunido orando com a igreja, irmão. Quando você deveria estar reunido para ouvir o evangelho. Quando você deveria estar reunido para ouvir a doutrina. Aonde você está, irmão? A igreja sofre por causa de você, porque você não entende unidade. Unidade é um só. E todos nós fazemos parte um do outro. E se você, meu amigo, está lá embaixo, eu também vou sofrer. É um contribuindo com o outro. Coloca aí no versículo 18. Para você ver que não sou eu que coloco membro na igreja, irmão. Eu não. Eu prego o evangelho e você tem que pregar o evangelho. É só isso que Deus quer de nós. E viver. Porque quem coloca no corpo é Deus. E se alguém nasceu de novo, foi Deus que deu o novo nascimento para ele. E se ele nasceu, irmão, ele tem a vida de Cristo. Ele vai querer viver em Jesus. Ele vai buscar, ele que vai falar que quer batizar. Não é eu pegar qualquer um e jogar na água e depois traz vergonha para o evangelho. Porque eles querem encher, ou eles querem falar que está batizando. Quem que coloca no corpo? Em verdade, Deus dispôs ou colocou cada um dos membros não é eu e não é você, colega. Então precisa encher prédio, não, pelo amor de Deus. Eu tenho que viver e eu tenho que pregar. Quero só contar o que aconteceu comigo para você ver. Quando o verdadeiro evangelho entra dentro de nós, não precisa de ninguém pôr a mão em nós, não, irmãos. Quando alguém chegou lá em casa, ele falou assim, e eu era muito doente, e essa pessoa chegou para mim, eu lembro até hoje, Alessandra, eu vim te falar de uma pessoa que veio para mudar esse mundo. Eu falei, eu quero ouvir. E nós duas sentamos no sofá, ela ficou 2 horas, irmão, eu nunca esqueço isso, essas 2 horas não saem. Nós sentamos e ela começou a falar de Jesus. Jesus veio para perdoar os seus pecados, Alessandra, porque você é pecadora. E o pecado tem destruído o seu corpo com doença. E não só com doença, e outras coisas virão, porque o pecado veio para matar, Alessandra. E ela começou a falar da obra de Jesus, de quando ele veio até quando ele morreu e foi para o céu. Irmão, e aquilo foi tão profundo dentro de mim. E eu dava crises, dava desmaio, ficava toda machucada. Eu sentia muita falta de ar, então eu tinha que usar remédio para aliviar a respiração. E
respirar normalmente. Quando ela foi embora, irmão, nunca mais, ela não orou por mim. Ela não perguntou se eu queria Jesus como meu Salvador. Não. Ela pregou sobre Jesus. E eu creio que nesse dia, Jesus, o Senhor, o meu Pai, abriu meu coração. E eu criei nesse Jesus. Irmão, nunca mais eu dei uma crise. Nunca mais eu senti falta de ar. E ela não orou para me ser curada. E aí eu lembro que já tinha muito tempo. Aí um dia, eu que fui atrás dela. Falei assim, eu quero ir na reunião com você. Ela falou assim, tem certeza que você quer? Eu falei assim, não, só me leva. Ela falou assim, não sei se eu vou te levar não. Eu falei, por favor, eu quero ir. Irmão, e eu estava doida para batizar. E ninguém perguntava quem queria aceitar Jesus. Porque eu achava que tinha que ser desse jeito, né? Porque eu via todo mundo levantando. Aí ela falava que tinha que... E ela falou assim, não, você tem que perguntar lá, né? E você responde. Ninguém fazia apelo. Eu fiquei lá um tempão, ninguém, Roberto. Eu falei, gente, eu já tinha aceitado Jesus, irmão. Olha para você ver tanto que nós somos ignorantes. Tanto é que a vida de Jesus já tinha até me curado por dentro. Nunca mais eu caí no chão e me machuquei. Nunca mais eu senti falta de ar. Eu lembro do Guinaldo, ele era o pastor na vila, e ele disse assim, Alessandro, aí ele perguntou a minha história, eu contei, falei tudo. Ele falou assim, e você bebe os remédios até hoje? Eu falei, bebo. Ele falou, Alessandra, você foi curado no dia que ela pregou de Jesus, me dá esses remédios, era uma caixinha. Ele falou, eu vou descer aqui e vou jogar lá no córrego. E ele levou. Mas você acha que ele não levou a caixinha de remédio? Levou. E jogou no córrego. E eu lembro que ninguém orou por mim. Ninguém pôs a mão na minha cabeça. Porque é Deus que coloca cada membro no corpo de Cristo. É por isso que eu não corro atrás de ninguém para batizar. Porque aquele que nasce de novo, ele deseja essa vida. É ele que busca ela, ele busca ele. Ele quer viver para ele, irmão. Aí você batiza uns indivíduos que chega a não ser que você for insistência, né? E Paulo fala disso no primeiro capítulo aos Coríntios. Ele fala da pregação da cruz. Porque os que adentrou a igreja, os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles fez o que com o evangelho? Ele quis tornar o evangelho mais agradável ao mundo, irmão. E hoje na igreja não é assim? E eu vou citar vários exemplos para vocês, para chamar a atenção do mundo. Venha, que você participar da campanha, você vai ficar rico. Esses dias eu e minha mãe caminhando, aí uma moça parou de carro, num carrão, tirou uma cesta e começou a falar, e eu ouvindo. Nossa, mas a senhora não está indo na reunião. Eu vim trazer uma cesta para a senhora. E não é assim que a gente faz hoje, irmão? Atraindo o povo com cesta. Aí pega essa mulher, leva para dentro da igreja. Ela não nasceu de novo, porque Deus não colocou. Ela não ouviu a mensagem da cruz. E o povo está hoje mudando a mensagem, como fez em Coríntios, tornando ela atrativa ao mundo. Aí o mundo gosta de cesta, Paulo. Amigo, você acha que não vai vir em toda reunião para ganhar uma cestinha? E as festas de criança, irmão? Para atrair as crianças. Enche de pula-pula, enche de brinquedo. E vamos às festas da criança. Irmão, você sabe que lá no centro de Macumba tem festa para as crianças? Eu já participei. É a festa de São Cosme e São Damião. Eles fazem festinha também. Faz, Roberto. Eu fui lá e já chupei as balinhas. E já tomei o suquinho. E comi o que deu lá. Vai você ver que nível que a igreja chegou a fazer a mesma coisa que o Espiritismo faz. Para atrair pessoas. Aí Paulo chega e fala assim: Rei, sério? Vocês querem agradar o mundo? A única coisa que salva é o evangelho da cruz. O poder está no evangelho da cruz. Paulo disse assim: todavia seja Cristo
pregado. E Paulo disse assim: para mim é Jesus, e Jesus crucificado foi o que me salvou no dia que aquela pessoa sentou comigo e mudou todo o meu interior, irmão. E uma sede enorme de conhecer esse Jesus, que eu que fui buscar o batismo. Ele me curou, ninguém pôs a mão em mim não, porque Ele é aquele que cura. Sabe por que essas pessoas que vocês têm orado, elas não são curadas? Porque a cura na graça é quando a pessoa reconhece que Jesus é capaz de curar, ela vai até Jesus. Não é você interceder por ela não tem ninguém intercedendo por ninguém. Vamos lá para o centurião. Ele foi lá, o soldado, ele falou assim: eu creio, Jesus, eu creio. E o senhor não precisa nem ir lá em casa, é só você falar. Olha a fé desse homem na pessoa de Jesus, irmão. Você não precisa pôr a mão nele não, Jesus, é só o senhor falar aqui agora. Eu sei que o meu empregado que está lá morrendo, eu sei que ele vai ser curado. Quando eu me achego a Jesus, irmão, crendo, a cura se manifesta na sua vida. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Irmão, não precisa de ninguém pôr a mão em você não. Vai até Ele, você mesmo, porque Paulo disse assim, que o véu foi rasgado, e que existe um novo e vivo, e todos podem ir por esse caminho. Você não precisa de sacerdote para clamar em prol de você não, irmão. O caminho foi aberto. Todo aquele que clama o nome dEle é salvo, é curado. Aí a pessoa, ela não vai até Jesus, ela nem crê em Jesus, irmão. Como que vai ser curada? Deixa eu contar uma historinha. Historinha não, isso foi verídico. É vizinha da minha mãe. Ela não é cristã, né? No nosso ver, não é evangélico não, viu, irmão? Não fica carregando Bíblia não. O filho dela deu uma pedra enorme nos rins. Deu uma pedra enorme nos rins. Ele teve que levar às pressas para Uberlândia. E como o Covid está muito, não tem lugar para operar o menino está lá no corredor. E o menino com medo, irmão, porque eu estava no meio do povo de Covid, só ficava de máscara. E nem comendo estava. Ele não ia morrer por causa da pedra, ele ia morrer por causa de quê, gente? De fome, ele não bebia, ele não comia. E não tinha jeito de fazer a cirurgia porque estava lotado. Aí a mãe dele, ela contando para minha mãe, porque ela perguntou: e o Robinho, como é que ele está? Aí a mulher, irmão, foi contar isso. Aí ela foi até ele, falou assim: eu pedi para Deus. Falei: Deus, resolve o problema do meu filho, porque o homem não tem condição de resolver. E ele está lá, com aquela pedra que só sai com cirurgia, que era uma pedra enorme. Olha o tamanho da pedra. É um exagero, né? É o tamanho da pedra. É pedra que não saía, irmão, normalmente. Vocês entenderam, né? Irmão, aí entra um médico. Entra não, porque o menino estava no corredor. O médico vai, chega nele e fala assim: vamos ali fazer um ultrassom? Leva o menino para fazer um ultrassom, gente. O que eles acham lá, Roberto? Nada. Aí eles liberam o menino que já tinha dias que não comia e nem bebia. Aí essa mulher no meio da rua, nós estávamos no meio da rua, irmão, levanta as mãos para o céu e fala assim: esse é o milagre de Deus na vida do meu filho. Quer dizer, ninguém orou por ela não, irmão. Ela foi até Deus e pediu para Deus. O caminho já foi rasgado. Não precisa de homem não, irmão. Quem cura é Jesus. Eu preciso crer nele. Quantos de vocês que já teve experiências assim, irmão, que não tinha o Evaildo, coitado, por perto, irmão? E eu já falei que eu amo ele já 2 vezes e deve estar feliz, né? Porque gosta, né? Tá rindo à toa, né? Alan, tá rindo à toa. Ele não dá conta, irmão. Ele é homem como eu e você. Ele trabalha o dia inteiro.
subir nem tanto nas escadas não, né, amor? Você fica mais no chão. Mas, irmão, é cansativo. Quem trabalha aí? Vocês sabem que é cansativo, gente. Ele não dá conta de atender todos, não. Por mais que o coração dele seja voltado à igreja de Cristo, ele não dá conta de atender todos vocês. Vai ter um dia que ele não vai estar lá. Mas aquele que cura vai estar lá com você, irmão. Essa é a glória. Ele está querendo livrar, né? Glória a Deus que Deus não chamou ele para ficar orando por você, não, irmão. Quem cura é Jesus. E o véu já foi rasgado. Irmão, se você crer e orar, vai acontecer. Essa mulher nem cristã era, irmão. Irmão, você está perdendo muito tempo. Se achegue aos pés dele. Deixa Deus usar você do jeito que Ele quer. Irmão, Deus não chamou só o Alan, não. E nem só o Roberto, não. E nem só o Luciano, não, irmão. E nem só o meu digníssimo esposo. Chamou Douglas, Pedro, Divino, já é até no nome, amigo. Vamos lá. Paulo tem um peso, né, gente? Pensa Paulo, o cara. O Charles, não é Charles não, né, Paulo? É Charles. Ai, gente, esse tem um posterquinho aqui pra mim. Não dá conta, não. A igreja poderia estar bem melhor hoje. Eu estou falando de nós, irmãos. Porque você foi dado a conhecer o verdadeiro evangelho. Que não tem peso. Que não é opressor. É um evangelho que veio te dar vida. E é essa vida que te faz ser o que você é. Amém? Eu não preciso ter medo de nada, irmão, porque presto atenção. Esses dias o Alan estava ministrando lá e ele falou isso. Irmão, morrer para nós é lucro. Você é porque não foi no paraíso. Paulo foi no paraíso. E ele falou assim: morrer é lucro. Por que ele estava falando disso? Porque ele foi ao paraíso, irmão. Ele sabe como é que é lá. Aí as pessoas ficam aqui à mercê, porque você pode adoecer, sim ou não? Pode, irmão. Aqui quantos? A Cristina mais o Roberto e o Emanuel pegou Covid. O de vocês foi legal? Ai, que glória. Nossa. O Luciano mais a Marília pegou Covid. Deles também foi legal. Quem mais, gente? Vocês dois também? Hã? Ah, a mãe da Cristina. Ela também? Jesus. A mãe do Charles. O pai do Charles. Não é Charles, não, é Charles. Quem mais, gente? O Micael é mesmo. O João Micael do Dudu. Ah, o Douglas, sempre esqueço do Douglas. Irmão, você está aí tudo bom, né? Bonito, tudo gordinho, comendo que é uma beleza. Você acha que isso é o quê, irmão? Não é que somos exclusivos, não. Para nós que não pegamos, é misericórdia. Porque misericórdia significa Deus livrar você de algo. E para vocês que pegaram, foram graça. O que é graça? Deus dá graça para você atravessar esse momento. E foi para vocês que pegou, Deus deu graça. E para nós que não pegamos, Ele usou de misericórdia. Quer dizer, nos livrou do Covid. Então não interessa se você pegar ou não pegar, saiba que é Deus cuidando de você. Porque a igreja de Jesus é diferente, irmão. Já foi. Paulo. Vai fazer desse tipo, né? Desse tipinho. Esse menino é um menino abençoado. Você, amigo, muito abençoado, como o resto de toda a igreja de Cristo. Irmão, nós precisamos nos posicionar no que somos.
Bom, nós não precisamos inventar nada não. Nós não vamos fazer festinha de criança não, viu, Charles? Não vamos. Nem dar cesta para ninguém para atrair para reunião não, irmão. Porque Paulo diz, o que salva é a pregação da cruz. Aonde você estiver. Eu gosto do Alan porque ele trabalha no mercado. Eu gosto do Alan só não, né? Eu gosto de todo mundo. Acabei de falar que amo ele, amo todo mundo. Mas o Alan está lá entregando, de repente alguém fala assim, ora por mim, e larga a caixa na hora, gente. E vai falar de Jesus. Amém? É assim que nós temos que ser, irmão. O Senhor, meu marido, também é assim. Irmão, pode dar brecha para ele e fala, vamos parar de trabalhar, não, vamos falar de Jesus agora. Porque mais precioso do que o dinheiro é Jesus. Aonde você estiver, irmão, se você entendesse que você, junto com o Alan, junto com o Roberto, junto com o Evaildo, junto com a Alessandra, junto com o Charles, junto com o Paulo e junto com todos os outros, é que vão ser uma igreja fortalecida, edificada nele, cada um cumprindo o seu papel. Põe lá, Juninha, eu sei que vai pôr Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4. Deixa eu ver qual que é o versículo. Efésios 4, 16, 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é Quem é Ele? Aleluia, Cristo, continua. Dele todo o corpo, então é de Jesus, não é da Alessandra, não é do Roberto, não é do Luciano, não é do Evaildo, é de quem? Cristo. Todo o quê? O que mais? E que mais? Cresce e assim em que, irmão? E que mais? Na medida, agora presta atenção, é para todo mundo. Na medida que cada parte realiza a sua função. Não é só Alain, não. Não é só Roberto, não. Eles foram chamados para ministrar a palavra. E eu vou lembrar o que Pedro disse. Nós não vamos envolver com outras coisas, porque a nós foi dado ministrar a palavra. Irmão, você não devia tirar desses irmãos isso. E vocês que são os irmãos, estuda, por favor, para não pregar heresia. E os outros também têm, irmão, que realizar a parte de vocês, para que haja um crescimento correto, para que haja uma construção correta. Não foi só eles, todos têm uma função no corpo. Talvez a sua seja como de Epafrodito, vai cuidar de Paulos. Mas ele não cuidava só de Paulo não, meu irmão. Pensa no homem que orava para a igreja. Colossenses, eu só não sei qual é o versículo. Colossenses capítulo 4. Eu não sei qual é o... É Colossenses, né? Gente, o que é isso? Achei. Colossenses 4, versículo 12. Olha o que esse homem fazia pela igreja. Epáfras, que também é um de vós, e servo de Cristo Jesus, vos envia saudação. Ele está sempre o que, irmão? O que ele está fazendo? Que é quem? A igreja, não é? Em suas, para que como crestes, como crentes,
maduros. Olha para que ele orava, não é para curar o crente, não. Ele orava para que vocês se tornassem maduros, no caso a igreja, né, irmão, daquela época. Ele orava pela igreja daquela época, para que ela se tornasse o quê? Maduros e cheios de fé. Irmão, quando você for orar pela igreja, ore para que ela seja madura, ore para que ela seja espiritual, ore para que ela cresça em amor, ore para que ela seja edificada espiritualmente. Irmão, não ora para Deus dar dinheiro para ela, não, porque eu nunca vi essa oração aqui dos irmãos, nunca vi, irmão, nunca vi. Paulo orava para a igreja ser madura, Paulo orava para que eles fossem espirituais, e esse homem guerreava para que a igreja fosse cheia de fé e madura. É o mesmo Epafrodito, irmão, que estava quase morrendo lá em Filipenses. É um homem que funcionava na igreja, sim ou não? Irmão, para você receber a oração de um membro de Cristo hoje, porque eles não têm tempo de orar, irmão. E sabe o que oração significa? A minha dependência de Deus. Aí quando eu não oro, eu estou dizendo: Deus, eu não preciso de você. Qual é? Eu dou conta sozinha. A igreja precisa funcionar, um em função do outro. Eu hoje oro para que as mensagens, não só de Evaildo, mas todo homem que prega o evangelho da graça, para que esse evangelho perpetue, porque eles gravam aqui, ó, fica gravado, porque Paulo diz que o único evangelho que salva é o da graça. É só esse, irmão. Paulo disse em Filipenses assim, ó: todavia seja Cristo pregado. Irmão, numa reunião onde fala o tempo inteiro de Abraão, vai haver salvação? Porque ele disse que todo tempo seja quem pregado? Cristo. Aí passa o tempo inteiro falando de Abraão, o tempo inteiro falando de Moisés. Como que vai haver salvação, irmão, se Jesus, se Paulo disse ali em primeiro, eu não mostrei, né, 1 Coríntios, vamos lá para vocês verem. 1 Coríntios, capítulo 1, porque eles queriam ganhar o mundo, versículo 21. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todos. É 21, Charles. Aqui está 1:25. 1:21. Não, 1:21. Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria. Então, irmão, o mundo lá não conheceu Deus por meio da sabedoria. Não adianta você dar a cesta básica, não adianta você fazer festinha de criança, porque eles não vão conhecer a Deus. Não adianta você trazer eles para serem prósperos, porque não vão conhecer Deus. Isso é coisa do homem, sabedoria humana. O mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da mensagem, proclamação da sua. Tem uma tradução mais legal, né? Quem que tem essa tradução mais legal aí? Fala aí, gente, olha na Bíblia de vocês. Vai, Roberta, é a sua. É a mensagem da cruz. É? Nenzinha, a sua é assim? A pregação do Evangelho? Pela loucura do quê, Roberto? A loucura da pregação. Continua. Então todo mundo sabe que é a pregação da cruz, né? Continua. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Vai. Nós, entretanto, proclamamos Cristo e Cristo
Porque é Jesus na cruz que salva o homem. Não é Moisés, não é Abraão, nem Isaac e nem Jacó. Irmão, nem Maria e nem João. É Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os ímpios, ou os perdidos. Aí eles quis trazer, mudar a mensagem, torná-la mais agradável. Irmão, não preciso tornar a mensagem agradável. Eu tenho que pregar Jesus, e Jesus o quê? Crucificado. E quando ele ouvir esse evangelho de Jesus morrendo pelo pecado dele, ele crê. Se ele estiver doente, ele vai levantar do leito dele. Se ele tiver um problema, pode ter certeza que vai resolver. Porque vocês lembram do Gilmarzinho? Quem lembra do Gilmar? Irmão, ele tinha uma pena que cumprir, sim ou não? Aí ele falou assim, então tá, se esse Deus é tão poderoso mesmo, o Senhor me tira aqui da cadeia e me livra da minha condenação? Irmão, e diz ele que ele não, todo mundo sabe que ele não cumpriu a pena. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, gente? E a pena dele não era pequena não, todo mundo sabe disso, né? Ele creu em Jesus lá dentro da cadeia. E eu estava por aí, andando de motinho, entregando sanduíche. Porque ele muda sim o verdadeiro evangelho. Cristo crucificado muda a vida de um homem e de uma mulher. E ninguém precisa pôr a mão na cabeça dela. Se ele crê nesse evangelho, irmão, ele levanta do leito, ele sai da prisão, ele sai de qualquer situação que ele tiver. Porque é esse Jesus que tem poder para mudar a vida do homem. O Roberto, o Alain, Ivaildo, o Luciano e outros que talvez porventura tenham em nosso meio, mas que ainda não se revelou, são só usados pelo Senhor. Mas o poder é quem? Por isso, irmãos, só prega o evangelho. Deixa a pessoa procurar, sedenta, para ela querer. Eu que quero batizar. Aí você vai falar, não, ela vai fazer um teste com você para de verdade ver se você nasceu de novo. Não, pelo amor de Deus, me deixa. Eu quero. Porque era assim que eles faziam na igreja primitiva, irmão. Eles não iam receber ninguém assim, não. Nós é que... Paulo chegou lá, você acha que eles aceitou Paulo? Barnabé, porque conhecia a vida de Paulo, falou, não, gente, eu conheço esse homem aqui, ele mudou de verdade. Senão eles não tinham aceitado Paulo. Amém? Irmão, fique sobre os seus pés.